E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pequeno adaptador que liga dois monitores externos no seu MacBook com chip M1, M2 ou até mesmo M3. Um adaptador simples que resolve o problema desses computadores, que é uma limitação de hardware. Eu espero que vocês gostem e, como sempre, eu vou deixar tudo na descrição. Valeu! Que os MacBooks com chip M1 são excelentes computadores, isso a gente não pode discutir. A real é que toda essa linha da Apple, M1, M2, M3 e até o M4 mais novo, são excelentes máquinas. O M1, que foi o primeiro, ainda é um computador muito bom até hoje em dia, 5 anos depois do seu lançamento, e eu fiz um vídeo completo mostrando usando esse computador em 2025 e do que ele é capaz. Inclusive, todo o vídeo de usando o MacBook Air M1 em 2025 foi editado nele, foi editado no MacBook Air M1, com takes em 4K e tudo mais, assim, um vídeo bem pesado, e ele deu conta. Eu falei de dicas para melhorar a edição e tudo mais, né, a performance, nesse vídeo, então confere a descrição. Só que todos esses computadores têm um problema. Aliás, isso foi resolvido parcialmente no M3 e foi só resolvido agora no M4, beleza? Por exemplo, peguei aqui um M4, tá? Esse aqui é um MacBook Air M4 básico. E eu liguei dois monitores em cada hub USB-C aqui, ó. Tá vendo? Um e o outro. Vou ligar primeiro um aqui, a USB tipo C. E vou ligar o outro. Observa só, pessoal. Rapidamente, ele vai identificar, já identificou um monitor, já vai ligar, que eu acho que é esse daqui da esquerda. Pronto, já ligou o da direita, agora só falta ligar o da esquerda. Ó, já reconheceu que tem duas entradas. Beleza, temos dois monitores externos no M4. Antes, no M3, dava só para você ligar dois monitores externos se você fechasse a tampa dele. Ao abrir a tampa, ele cortava um dos externos e ficava só o do notebook e um externo. Infelizmente, era assim. O problema só foi solucionado no M4. E aqui a gente consegue trocar a resolução, olha, de cada um deles, tá? Isso é bem legal. Então, se eu quiser jogar para cá, olha, eu jogo. Se eu quiser jogar para... Cadê o outro? Cadê o outro monitor? Não, o outro deve estar do outro lado, quer ver? É, lá. O outro tá do outro lado. É como se tivesse um seguido do outro. Isso dá para organizar. É só clicar aqui, ó, em organizar, e a gente consegue colocar, ó, tela integrada. A gente coloca aqui embaixo. Ok, acho que agora vai dar. Vamos ver. Beleza. Agora eles estão em cima, tá? Só que, se eu tiro aqui e coloco o M1, olha só, pessoal, deixa eu mostrar para vocês. Deixar o M4 aqui de lado, vou colocar o M1. Vou ligar primeiro um monitor, esperar ele reconhecer. Pronto, ligou o de cá. Se eu ligo a outra USB-C, que está o segundo monitor, olha o que acontece. Vamos aqui em ajustes, ele não reconhece o segundo monitor. Isso é uma limitação do hardware do M1. Ele só consegue mandar, e do M2 também, né? Ele só consegue mandar vídeo externo para um monitor externo. Porém, com esse produtinho aqui, que eu vou deixar o link na descrição, a gente consegue resolver essa limitação, resolver esse problema e ligar dois monitores no MacBook Air M1, M2, qualquer que seja o computador. Até o Windows ele é compatível com isso, tá? É vendido mais para MacBook, só que ele é compatível com Windows também. Se você der uma olhada aqui atrás, olha, Microsoft, Windows 7, 8, 10 e por aí vai. Você pode comprar tanto do AliExpress quanto do Mercado Livre. Agora, infelizmente, por causa das taxas do amor, não tá legal comprar no AliExpress, tá? Às vezes vale a pena, mas esse produto em específico fica quase elas por elas, então é melhor comprar no Mercado Livre. Eu vou deixar o link aqui embaixo, que você consegue parcelar e chega mais rápido, tá bom? Não é muito barata, como vocês podem ver, custa cerca de 400, né, 420 reais, só que é a solução que a gente tem e vocês vão ver que é muito simples. Vou mostrar para vocês aqui como que funciona. É bem simplesinho o produto. Ele consegue rodar até em 4K, só que em 4K ele tem uma limitação da frequência, tá vendo? Ele vai rodar até 30 Hz. Mas o produto é bem simples. Deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. É só isso, olha, ele é bem construído. Temos aqui um adaptador para USB tipo A para USB tipo C, que você pode ligar isso na USB tipo A, às vezes em um computador Windows, mas a recomendação é ligar direto na USB-C do Mac. Ô Gabriel, mas aí eu posso usar isso e um dongle para ter USB? Pode, eu vou fazer exatamente isso aqui, eu vou mostrar para vocês. Então olha só, vou ligar aqui os monitores, pronto. Liguei os dois aqui no nosso adaptador Wavelink. Agora eu vou ligar o adaptador no Mac. Vou mostrar em real time para vocês aqui. Ele tem um LEDzinho azul que acende. Vou clicar permitir no Mac. E olha, já acendeu as duas telas. E não tá funcionando. Aí você fala, meu Deus, Gabriel, o que aconteceu? Calma, pessoal, a gente tem que baixar o driver. Mas antes de continuar essa dica de Mac,
deixa eu dar uma dica que pode te ajudar a diversificar seus investimentos e até colocar dinheiro no seu bolso. Se você está pensando em diversificar seus investimentos ou está querendo entender mais sobre o mercado de cripto, o MB, que é o mercado Bitcoin, está com uma oportunidade excelente para novos clientes. Funciona assim, você cria sua conta pelo link que está aqui na descrição, leva menos de 5 minutinhos e depois disso, aplicando R$50 em qualquer ativo dentro da plataforma, a MB te dá R$25 de crédito em até 7 dias direto na sua conta para você aplicar em outras coisas ou até mesmo continuar aplicando nos ativos que você já está ali descobrindo. E o importante que a dica que eu vou te dar é que não é só colocar R$50 lá e deixar parado não, tá? Tem que entrar, colocar R$50 e investir em algum ativo, senão o bônus não cai. Se você sempre teve curiosidade, de saber como que esse mercado funciona, mas nunca soube por onde começar, essa é uma chance segura, tranquila e ainda com incentivo da MB. E essa é a maior plataforma de ativos digitais da América Latina, com mais de 4 milhões de clientes, está sob regulamentação de órgãos como Banco Central e CVM, ou seja, é coisa séria. E eu mesmo comecei a usar o MB lá em 2018, na época eu comprei um pouquinho de Bitcoin, subiu e acabou que eu empolguei e vendi. Meu Deus, se eu tivesse deixado. Mas... ai meu Deus do céu. Mas se você quiser começar a entender sobre cripto, cria sua conta aqui no MB e não perde muito tempo, porque essa oferta não vai durar para sempre, beleza? Clica aqui no link da descrição, confere tudo direitinho e dá o primeiro passo. Agora bora continuar pro vídeo. Mas calma pessoal, é só baixar o driver e eu tô aqui no Mac para mostrar isso agora para vocês. Vocês vão entrar no site que vai estar na descrição, tá? E aqui, olha, temos adaptador duplo. Esse site é mais rápido que o próprio site da Wavelink. Aqui na caixa tem escrito o site que a gente baixa o driver, tá? Só que tava muito lento. E aí eu achei esse outro site que é a mesma coisa, eu vou deixar na descrição tudo certinho pra vocês. Vamos clicar aqui, Driver macOS, tem até pra Android. E tá lá, macOS Instant View. Vou clicar 2 vezes e a gente vai só arrastar o macOS Instant View pra pasta de aplicativo. Fechar aqui, vamos fechar aqui. E vamos agora aqui, macOS Instant View. Abrir. Olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo para gravar a tela do nosso Mac. Então a gente vai clicar em Open System Preference ou abrir propriedades dos sistemas e vamos habilitar essa opção. Só isso. Colocar a senha do Mac aqui, encerrar e reabrir o aplicativo. Deseja gravar? Se perguntar de novo, deseja... Aqui, ó. Deseja ignorar? Isso, permitir. Pode permitir tudo que ele pedir. E pronto, só de aparecer a tela já tá funcionando, olha só. Olha aí, pessoal, que massa funcionando o espelhamento. Se pedir alguma coisa, vocês podem permitir, e tal. Mas agora eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Aqui a gente tem duas opções. A gente pode clicar Mirrored Display ou Extended. O Mirrored, que seria espelhado, Mirrored. Ele vai espelhar tudo que está no Mac. Olha, tudo que está no Mac vai aparecer nos monitores externos. Eu gosto de usar o Extended. O Extended é tela estendida. E aí a gente pode colocar vários programas diferentes nas janelas. Aí você fala, Gabriel, como que eu faço para remanejar os monitores, Esse daqui, por exemplo, esse daqui tá vindo para cá. Tá do lado errado, Como vocês podem ver, Tá do lado errado. O que a gente faz? A gente vai ignorar essa telinha, pode até fechar, ele fica ligadinho lá em cima. Vamos em ajustes do sistema. Depois a gente vem aqui em telas e olha só, pessoal, ele já identificou 2 monitores extras. Então, olha, a gente pode organizar. Eu vou clicar para organizar e quando você clica nele, ele mostra aqui, em tempo real. Então, esse daqui vai ser o da esquerda e este daqui o da direita. Agora, galera, olha só, pronto, só esperar ele carregar novamente. Agora, se eu vou para a esquerda, vai para esse de cá. Esquerda, desculpa, galera, eu a dislexia. Se eu for para direita, vai para esse de cá. E se eu for para esquerda, vem para esse de cá, funcionando perfeitamente. E uma coisa legal é que você pode ligar esse dongle na sua dock. Então, por exemplo, pessoal, se eu quiser ligar o adaptador Wavelink aqui na porta USB tipo A de um dongle USB-C, eu posso, só de ligar ele aqui, demorar um pouquinho mais para reconhecer, permitir e calma, já reconheceu ele no Mac, pronto, tá lá os 2 monitores e mantém a configuração que a gente deixou, tá vendo? Direita,
esquerda, tá? O ponto é, quando você liga muita coisa no seu dongle, às vezes 2 HDs externos e tudo mais, você vai atrapalhar um pouco, vai deixar limitada a transferência de dados. Então, por isso que ele vem com esse adaptadorzinho, para você sempre ligar na USB direta do Mac, beleza? Se você quiser ainda ligar um outro dongle, né, para colocar aí seu HD externo e tudo mais, você pode ligar aqui do lado, carregar seu Mac, ó, pronto, tá lá carregando o Mac, cadê? Olha lá, ó o íconezinho de bateria carregando, tá carregando o Mac e eu ainda tenho USB. E o que era antes uma limitação do MacBook Air M1 foi solucionada. Às vezes você não precisa comprar um M4 ou trocar de computador, fazer upgrade por causa disso. E esse dongle, igual eu comentei, é compatível também com Windows e toda a linha de Macs, beleza? Mais uma vez, não é um produto muito barato, tá? Mas é uma solução até simples e resolve problema para muita gente. Muita gente que precisa trabalhar com 2 monitores no Mac. E olha só, pessoal, dá até pra você usar assim, ó, na USB tipo A do seu hubzinho. Aí você liga só o hub, no caso esse é um hub da Baseus, tá? Você liga só o hub no Mac e coloca, olha só, tá vendo? Mas, se tiver sobrecarregado com muita coisa, né? Às vezes 2 HDs externos aqui, vai gargalar um pouco a banda da USB e pode ser que tenha delay. Então é sempre melhor ligar direto no Mac, por isso vem com esse pequeno adaptadorzinho, olha, USB-C para USB tipo A. O grande ponto negativo desse adaptador é esse. Olha, eu estou aqui no Disney Plus assistindo um conteúdo que é protegido. Deixa eu até mutar aqui para não ter problema. Se eu ligo ele para colocar na outra tela, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha só, ficou preta a tela, tá vendo? Tá tocando ainda, só que ficou preto. Por que isso, meus amigos? Porque esse programa funciona como se ele estivesse gravando a tela do Mac, telas extras e espelhando os monitores. Funciona muito bem, só que tem esse problema quando a gente vai assistir conteúdo protegido por direitos autorais. Ó, tá tocando, ó. Eu consigo avançar aqui, ó. Vou avançar aqui para vocês verem, ó. Ah, deu propaganda. Propaganda não tem proteção, mas inclusive é um absurdo, né? Poxa, é um absurdo isso de propaganda em streaming. Por isso que a pirataria tá voltando com força. Eu vim aqui no escritório hoje com o Volt andando com ele, ó, ele tá ali, ó. Pode ficar quietinho, nego. Só pra testar isso que um seguidor me mandou no Twitter e de fato tem esse problema. Ele já falou que testou outros e tem esse problema. Se alguém tiver uma solução desses adaptadores que não tem esse problema, comenta aqui embaixo. Ah lá, tá vendo? Ó, tá tocando, só que tá tocando, o tempo tá diminuindo, só que a tela fica preta. Aí se eu tirar, ó, pronto. É porque ele acha que tem algo gravando na tela. Esse é o único grande ponto negativo desses adaptadores. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de dar o gostei. Dá uma olhada nos outros vídeos que a gente fez sobre o MacBook Air com chip M1, beleza? Considere virar membro do canal se você gosta do canal. E é isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, pessoal.